Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, 20 de março. Veja os nossos destaques. Comissão de Finanças aprova projeto que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro do município a atletas natalenses que vão representar a cidade em outros estados do país. Projeto que cria cadastro de pessoas que respondem por maus tratos a animais é aprovado na Câmara Municipal. Amigos, familiares e admiradores se despedem pela última vez de Joana Peixinha. Aqui no estúdio eu vou conversar com a vereadora Brisa Braque do PT. Ela é idealizadora do programa Ciclo Seguro, que prevê a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em vulnerabilidade social. Esse vai ser um dos assuntos da nossa entrevista. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está só começando. Foi enterrado na manhã desta quarta o corpo da paratleta potiguar Joana Neves. O velório aconteceu durante toda a noite de terça e madrugada de hoje. Foram muitas homenagens. O corpo da paratleta foi levado em cortejo em carro aberto pelo Corpo de Bombeiros. Joaninha, a nossa peixinha, morreu na madrugada de segunda em São Paulo após uma parada cardiorrespiratória. Emoção e saudade deram o tom do velório e do cortejo de Joana Neves, a peixinha, que não resistiu a uma parada cardiorrespiratória após passar mal na noite do último domingo, deixando o Paradesporto Potiguar de luto. Falar de Joaninha é fácil e nesse momento difícil, né? Um momento de dor para todos nós, família PCD, né? Um atleta de peso, um atleta que trouxe muitos resultados para o Brasil, né? Para Natal. E Joana Neves, o que vai ficar na lembrança, nos nossos corações, Joana Neves alegre, Joana Neves motivação, inspiração. Esse é o nome dela, de Joaninha Peixinha, como a gente costumava chamar. Em sua carreira, Joana Peixinha conquistou 15 pódios em mundiais, entre 2013 e 2022, se tornando uma referência como paratleta. Emocionado, o vereador Tércio Tinoco destacou a importância de Joana para a comunidade PCD. Joaninha deixou esse grande legado, hoje o Paradesporto está totalmente de luto. Ela que foi uma grande atleta, uma excelente pessoa, sempre brincalhona, sempre animada, sempre botando as pessoas com deficiência lá em cima. E aí hoje deixa esse legado, esse luto nosso eterno. O treinador Rodrigo Vilar explicou que ela começou a nadar por recomendação médica, porém sua garra e determinação a transformar em uma atleta brilhante. Vendo esse potencial dela e essa intensidade como ela sempre viveu, a gente não podia deixar de passar essa oportunidade. E a nossa trajetória começou em 2000 e infelizmente se encerrou dessa maneira trágica. Porém, o legado e as lembranças serão sempre as melhores possíveis. Para Rodrigo Vilar, além de excelente atleta, Joana também era uma pessoa excepcional que deixará muita saudade. Eu acho que esse vai ser o maior, o que ela vai deixar de melhor. Exatamente a Joana, a atleta existe as conquistas, as medalhas, o reconhecimento, né? A notoriedade, mas a Joana como pessoa, né, como mulher, como filha, como amiga, como, enfim, o dia a dia, né? Então, vem passando por momentos difíceis nesse último ano, mas a gente sempre estava firme ali, um ao lado do outro, e a gente tinha um pacto de encerrar juntos a nossa trajetória, mas infelizmente Deus a levou antes do tempo. Uma despedida que certamente ela mereceu por todo o legado no esporte do Rio Grande do Norte. Vai deixar muita saudade. E no dia de São José, celebrado ontem, a Emparne registrou a ocorrência de chuva em 22 dos 167 municípios potiguares. Mas aqui na região agreste, o fato é que há muito calor. E não basta apenas reclamar dessa alta temperatura sentida por todo mundo. Isso evidencia apenas a falta de eficiência na política de arborização, especialmente aqui na capital. Natal enfrenta uma onda de calor implacável, deixando os termômetros elevados e os moradores mudando seus hábitos para diminuir a sensação de calor extremo. Tá bastante quente, viu? Muito quente. Até demais.
O que é que você está fazendo para diminuir? Bastante água, suco. A senhora está no sorvete para minimizar o calor, né? Exatamente, está muito quente, né? Mas nunca vi tanta quentura como essa, viu? Nesse momento temos que se cuidar bastante, tomando água, banho, bastante suco, líquido para não se desidratar. A temperatura muito alta, afetando muita criança, muitos adultos, né? Principalmente quem tem problemas de saúde, de cansaço, né? Essas coisas estão afetando muito. Eu vendo água mineral, aqui na rua, é o que eu posso fazer, né? Vender para me ajudar e ajudar também aqueles que estão com sede, né? De acordo com a Imparne, a onda de calor que está acontecendo em Natal não tem nenhuma relação com o calor das demais regiões do país. É um fenômeno local que vai manter as altas temperaturas até a chegada do inverno. Esse calor que está acontecendo aqui é devido às altas temperaturas do Oceano Atlântico, que está liberando mais umidade, e essa umidade trazida pelo vento, ela se mantém aqui sobre a região, funcionando que nem um efeito estufa e mantendo as temperaturas mais elevadas, além de contribuir para uma alta na sensação térmica. As temperaturas deverão continuar nos próximos dias, com as máximas girando em torno dos 31, 32 graus, como tem acontecido, e uma temperatura mínima acima do normal, acontecendo durante as madrugadas, em torno de 25, 26 graus. A previsão da diminuição dessa temperatura só mesmo quando chegar o período de inverno, que deverá ser entre maio, junho e julho desse ano aqui em Natal. Pesquisas apontam que essa onda de calor em Natal é resultado de uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas globais e padrões climáticos locais. Fatores como a perda de 50% da área verde da cidade e o aumento no número de veículos colaboram efetivamente para as mudanças climáticas. É imprescindível que Natal implemente urgentemente uma política pública de valorização da arborização urbana, conforme defendido pelo ambientalista da ONG Amigos da Natureza. Nunca houve, dentro da política do governo municipal, uma valorização da questão da arborização. A associação que eu presido, que é a Associação Potiguar Amigos da Natureza, tem mais ou menos uns 39 anos, praticamente desde que ela foi fundada, que a gente luta por uma política de arborização, sabe, dentro da nossa cidade. Uma política de arborização séria, sabe, com investimento, tudo. Porque quando você junta a arborização junto com renovação de praças, renovações de áreas verdes, arborização nas calçadas, você vai reduzir tremendamente o impacto do calor na superfície. Além disso, é crucial promover campanhas de conscientização para a população, destacando a importância vital da arborização para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental da cidade. Por exemplo, o prefeito está asfaltando muita rua de calçamento. Só isso é uma mudança de temperatura grande, porque quando você tem uma rua de calçamento de pedra, a temperatura ao meio-dia, você mede, ela vai dar em torno de 43 graus. Mas no asfalto, sabe quanto é que dá? 56. Uma das nossas reivindicações é uma grande campanha de educação ambiental informando para a população que árvore não é pé de pau, árvore não é para bandido, sabe? A árvore não é para esconder drogado, a árvore é para trazer qualidade ambiental e de vida para você. Na Câmara Municipal foi aprovado um projeto do vereador Robério Paulino para o plantio de 50 mil árvores em Natal. Embora o plantio esteja em andamento, há críticas quanto à sua lentidão. Natal é uma das 9 capitais mais mal arborizadas e, assim mesmo, perdeu 50% da sua cobertura vegetal. Eu aprovei um projeto aqui, aí a Câmara aprovou o meu projeto de plantio de 50 mil árvores de Natal, mas a Prefeitura não cumpre. A Prefeitura está plantando. Eu quero ser justo aqui com essa gestão do prefeito Álvaro Dias, é a primeira gestão que planta alguma coisa nos últimos 30 anos, mas num ritmo muito insuficiente. Eles plantaram aí nos últimos 3 anos entre 15 e 20 mil mudas, o que é muito insuficiente para compensar o crescimento da área urbana, o crescimento dos prédios, o desmatamento que houve para construir prédios, para fazer avenidas. No entanto,
O parlamentar não está apenas dependendo da Câmara para concretizar sua iniciativa ambiental. Ele também é membro ativo de um projeto na Universidade Federal, onde um grupo de pessoas se reúne semanalmente para produzir mudas e distribuí-las pela cidade. Nós temos um projeto na UFRN, chama Arboriza Natal, que nós temos 50 mil mudas à disposição e todo mundo que quiser pode ir até o UFRN, fica atrás do CCHLA, que o pessoal chama Xixila. Atrás do Xixila a gente tem um viveiro com 50 mil mudas à disposição da população. Você pode ir lá, pegar a muda e plantar. A primeira coisa é plantar e cuidar, não adianta plantar. E tem que plantar agora, no começo do inverno, não adianta plantar no segundo semestre. A nossa chuva é muito concentrada, entre agora março e junho. Então tem que plantar agora no começo da chuva. Nós temos uma árvore de tudo toda espécie que o pessoal quiser. Tem pau-brasil, tem ipê de várias cores, tem árvores frutíferas. Então você que se quer ajudar, apareça lá atrás do Xixila, do CCHLA, na UFRN, para pegar essas mudas. E eu quero convidar também, todo sábado, a gente tem um mutirão de produção de muda. A gente toma um café coletivo lá nesse mesmo viveiro, atrás do CCHLA, do Xixila, todo sábado, a partir das 8 horas da manhã. A gente se reúne lá, dezenas, 100 pessoas, às vezes até 200 pessoas, toma um café coletivo, um leva um bolo, outro leva uma banana, outro leva um café, e depois a gente senta a pua, a gente mete a mão, enche o saquinho, traz crianças, idosos para ensinar a plantar, e a gente produz 1.000, 2.000, 3.000 mudas, todo sábado a gente produz lá no UFRN para doar de graça depois no nosso viveiro. O deputado federal Robinson Faria foi escolhido nesta quarta o novo coordenador da bancada federal Potiguar no Congresso Nacional. Bancada que congrega os interesses dos 8 deputados federais e dos 3 senadores do Rio Grande do Norte em prol do desenvolvimento do nosso estado. A escolha foi marcada por um registro com a presença de parte dos parlamentares da bancada Potiguar. Agora vamos às notícias da Câmara Municipal, com os destaques da sessão ordinária desta quarta-feira. O autismo foi o tema que abriu o pequeno expediente da sessão ordinária de hoje. O vereador Dixon Júnior falou sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com autismo e seus familiares, que vai desde o diagnóstico até o tratamento. Destacou também sobre as ações que a Câmara Municipal irá fazer ao longo do mês de abril, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. O mês de abril, no dia 2 de abril especificamente, será um dia mundial de conscientização do autismo, né? E quando se trata de um dia como esse, é importante a gente ter que colocar à luz algumas informações, como, por exemplo, o gargalo de pessoas, tem mais de 5 mil pessoas na fila do SUS, atrás de um laudo, de uma investigação dos seus filhos, que elas desconfiam, né? Existem alguns padrões do autismo. Elas desconfiam que os seus filhos são autistas, mas não tem um laudo definitivo, né? Enquanto a partir do SUS não tem pessoas, médicos suficientes para que tenha essa investigação. Então, esse é um grande problema. Enquanto isso, essas crianças vão crescendo sem um tratamento adequado. Então, a Câmara, em abril, vai fazer um grande movimento, uma grande agenda em relação à conscientização ao autismo, para que essa luz, esses eventos e essas ações sensibilizem o poder público para colocar mais profissionais para dar assistência a essas famílias. A pauta do dia foi iniciada com a votação de matérias em segunda discussão. Entre elas, está de autoria do vereador Robinson Carvalho. O texto cria o Cadastro Municipal de Pessoas que respondem a processos por maus-tratos a animais. A iniciativa visa proibir essas pessoas a realizarem adoção de pets em feiras promovidas por ONGs. É um projeto de suma importância, onde será feito um cadastro através da Secretaria de Meio Ambiente, através do município, para que nas feiras de adoção, por exemplo, as pessoas que respondem estão cadastrados nessa lista feita pela Secretaria de Meio Ambiente, fiquem impossibilitadas de adotarem animais no município natal. Então é um projeto para prevenir que esse criminoso tenha acesso à adoção a um outro animal no município natal. O vereador Haroldo Alves também teve matéria aprovada em segunda discussão. O projeto cria o Certificado de Impacto Social,
que será entregue a associações, cooperativas e microempreendedores que desenvolvem atividades relevantes para o município. Ao final da sessão, a vereadora Júlia Arruda falou sobre a audiência pública que vai ocorrer aqui na Câmara Municipal na manhã desta quinta-feira, onde será discutido o tema do sorteio de vagas nas creches municipais. Esse é um movimento que diz respeito à luta da criança, do direito à criança, da luta das mulheres, da luta da educação. Então, vai somar aqui Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, a Federação de Mulheres, a Comissão da Educação, todos unidos esperando aí uma resposta por parte do Executivo. Então, convido a todos que estão nos acompanhando amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, é uma audiência pública. Todo mundo pode chegar, tem direito à voz, à vez, então, e participar desse importante debate. Pela manhã também ocorreu no plenário da Câmara a reunião da Comissão de Finanças. Entre as matérias aprovadas na Comissão de Finanças, um projeto que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro do município a atletas natalenses que vão representar a cidade em competições nacionais. A proposta da vereadora Margarete Régia teve a relatoria do vereador Nivaldo Bacurau. Esse projeto é de suma importância para a nossa cidade. Esperamos que realmente o Poder Executivo sancione, porque a gente vê, como você vê, as pessoas com pires na mão para qualquer competição nacional. Então, com esse projeto de lei, agora a gente espera que seja sancionado, a gente vai aprovar aqui na Câmara para que os atletas tenham direito, tenham subsídios para poder chegar a disputar competições tanto nacionais como até mesmo internacionais. Outro projeto aprovado cria no município de Natal o mês de conscientização sobre a epilepsia. A matéria é da vereadora Ana Paula. Esse projeto ele nasceu de uma discussão, de uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, através do nosso mandato, e que a gente discutiu sobre algumas doenças raras. E aqui durante esse debate, teve a sugestão de trazer um projeto de conscientização, haja visto que muitas mães relataram a questão da epilepsia e da importância de se informar e conscientizar a população. A comissão novamente teve a pauta zerada. 12 projetos foram apreciados e 16 foram designados para a relatoria. Zeramos a pauta hoje, designando 16 projetos para relatorias e votamos analisando os pareceres em 12 projetos de lei. Então, zeramos a pauta e agora daremos continuidade quinzenalmente a recebimento de novos projetos. A seguir, Feira da Empregabilidade vai ofertar vagas de trabalho e estágio em Natal. E ainda, declaração do imposto de renda pode beneficiar instituições filantrópicas da capital. Voltamos em instantes. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Osteossarcoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Calor e vermelhidão no local, dor óssea e inchaço. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. Depois da paralisação dos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal do Estado, agora são os professores da UFRN que aprovaram um indicativo de greve da categoria para o próximo dia 8 de abril. A reivindicação é pelo reajuste salarial dos servidores públicos federais, pela reestruturação da carreira da categoria e pela recomposição do orçamento das instituições federais de ensino. Essa pauta dos servidores da UFRN, tanto os técnicos quanto dos professores, também se soma aqui ao que a gente já mostrou ontem do indicativo de greve dos servidores da UFRN, que também engloba os servidores técnicos, administrativos e professores da instituição. Então, em abril, pode aí ser marcado por início dessas greves nas instituições de ensino aqui do Rio Grande do Norte, ensino federal. A Receita Federal está recebendo as declarações do imposto de renda até o fim de maio. Mas você sabia que é possível fazer o bem através da declaração e destinar um pequeno valor para instituições filantrópicas? Na hora de fazer a declaração, basta optar para ajudar o FIA, o Fundo para a Criança e Adolescência. Há 2 anos, Jennifer foi diagnosticada com leucemia.
Para tratar a doença, teve de passar por sessões de quimioterapia e ano passado foi transplantada. Com 17 anos eu comecei o tratamento, que eu tive meu diagnóstico de leucemia, mieloide aguda. No entanto, a médica falou assim que eu peguei no início da doença, né, que estava no estágio 2. Aí a gente começou a tratar com quimioterapia. Teve uma recuperação um pouco fraca, né, que a doença voltou, aí a gente teve que ir imediatamente para o transplante. Jennifer é natural do município de Lagoa Salgada. Durante todo o processo de recuperação, ela e a mãe estão hospedadas na casa do Valpaiva. Na entidade, possuem suporte médico, psicológico e educacional. Eu estou me recuperando, já vai fazer 1 ano de transplante e graças a Deus está dando certo, né? A casa de apoio me proporcionou muitas coisas, tipo da equipe da psicologia, do ensino, da escola. Os atendimentos fornecidos pela Casa do Valpaiva, em parte, são mantidos com recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, destinados via declaração do Imposto de Renda. A entidade possui projetos nas áreas de educação básica, saúde e capacitação profissional. A gente terminou agora em fevereiro uma capacitação com mais de 176 pessoas em várias áreas, na gastronomia, na área para os adolescentes web design, a parte de saboaria, enfim, são N ações que podem ser desenvolvidas a partir dessa destinação. Você não vai tirar R$1 do seu bolso. De acordo com Andréa Dias, secretária da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município, no ato da declaração, o contribuinte pode destinar 3% para o Fundo do Idoso e 3% para o Fundo da Infância e Adolescência. É importante ressaltar que não vai ter nenhum prejuízo, nenhum valor adicional para que o contribuinte faça por essa opção. É só que no valor pago, em vez de ir para o governo federal, em vez de ir para Brasília, fica no nosso município para que a gente possa atender as crianças, adolescentes e os idosos da nossa cidade. Para ter direito ao recurso proveniente da declaração do Imposto de Renda, as ONGs precisam estar inseridas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Para captar a verba, precisam inscrever os projetos via editais. Para ajudar essas instituições, nós lançamos editais. É através de editais, né, que são lançados no Diário Oficial do município. Inclusive, as instituições fiquem de olho que ainda não estão cadastradas, que brevemente, esse ano, será lançado um novo edital. A Casa do Valpaiva atende atualmente 422 crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte e de outros estados. Além de contribuir via FIA com a renúncia fiscal a partir da declaração do Imposto de Renda, a população pode contribuir com a manutenção das atividades da instituição via Pix. A manutenção daqui é muito elevada e aqui a gente garante, então é mais uma oportunidade, é mais uma forma de você que está em casa, né, aproveitar o momento para nos ajudar e para que a gente possa fazer mais e melhor por essas crianças que precisam tanto. Essa notícia agora é para quem está à procura de emprego. Nesta sexta-feira vai acontecer na zona norte da capital uma feira que vai concentrar oportunidades de trabalho e de estágio. Quem tiver interesse pode se inscrever. Edesiane Moreno tem as informações. Na próxima sexta-feira, dia 22, acontece na zona norte de Natal mais uma feira da empregabilidade, onde 500 vagas de trabalho vão ser oferecidas para os moradores daquela área. Estou aqui com Joyce Sena, gerente de marketing e coordenadora do evento. Joyce, como é que vai funcionar essa feira da empregabilidade? Oi, gente, simplesmente são mais de 500 oportunidades para você que mora na Zona Norte ou aí na região de Extremóis, Ceará-Mirim, São Gonçalo, poder ter acesso. Nada mais é do que mais de 10 empresas parceiras estando lá presentes. Os recrutadores vão estar fazendo o processo seletivo, as entrevistas lá no momento. Então, a gente pede para que chegue cedo, né? Começa às 9 horas, mas cheguem cedo, tá? Porque a gente sabe que tem muita gente em busca de emprego. Então, vai ter uma fila ali
considerável, então, mas que isso não seja objeção para que você não perca a oportunidade de ter acesso, né, à tua tão sonhada vaga de emprego. Quem é que vai poder participar dessa feira? A gente tem vagas desde jovens aprendizes, a partir ali dos 14 anos, né? E também para estágios, tá? Você que já está cursando um curso técnico ou mesmo faculdade, pode ir. Nós vamos ter diversas vagas de estágios e, claro, as tão sonhadas vagas de CLT, para as mais diversas vagas, desde, gente, ASG, até mesmo cargos de liderança. Quais são os critérios? O que é que o candidato precisa levar para participar dessa feira? Olha só, o nosso diferencial está aí. O grau, sabendo que tem muita gente que não tem acesso à internet, a computador, e sabe que até mesmo fazer um currículo lá fora é um custo, então até isso a gente trouxe para o projeto. Então não precisa se preocupar nem mesmo com o currículo. Lá nós vamos ter equipes totalmente qualificadas para estar fazendo o teu currículo dentro das diretrizes que toda empresa precisa, né? De todas as informações, porque também tem aquele jovem aprendiz que não sabem o que colocar no currículo porque é a primeira oportunidade, né? Não tem ali experiência. Então, assim, realmente, mas se você tiver currículo, já leva, você não vai estar perdendo tempo com isso, né? E já vai estar participando dos processos seletivos. Agora, eu queria que você fizesse um convite e desse o endereço, quando é, horário de funcionamento, e convidasse as pessoas a participarem desse evento, da próxima sexta. Gente, não perde tempo. Agora, sexta-feira, coloca a tua melhor roupa e vai. Joyce, não tem um currículo, não é um problema. Joyce, moro longe, acorda um pouquinho mais cedo e vai. A gente vai abrir os portões às 9 horas, mas se você chegar lá de 1h da tarde, ainda dá tempo de você participar, certo? Joyce, eu tenho um compromisso pela manhã, posso ir à tarde? Pode sim. A partir das 13 horas a gente vai estar abrindo os portões de novo, fica ali no grau técnico da Zona Norte. Você que não é da Zona Norte, você pode passar a ponte, do seu lado esquerdo você já vai estar vendo o prédio do grau, e você que já é da Zona Norte ou região, que vier, passou da Apivida, do seu lado direito, também já vai estar vendo o prédio do grau. Então, fica ali em frente mesmo ao cartório do Igapó. Então, gente, das 9 às 17, é só ir no grau da Zona Norte que você vai ter a oportunidade que você tanto está sonhando. Agora vamos falar de saúde física. É que o Departamento de Educação Física da UFRN está com inscrições abertas para modalidades esportivas. Simone Silva foi até a universidade e tem mais informações para a gente. O Complexo de Esportes e Eventos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas, oferecendo modalidades esportivas de forma gratuita. Eu vou conversar agora com o vice-diretor do COESP para saber mais detalhes. Jean, como é que vai funcionar essas inscrições? Na verdade, nós já temos cerca de 3.000 inscritos. Essas inscrições foram veiculadas no Instagram da nossa universidade, aqui da nossa unidade, que é COESP, Complexo de Esporte e Eventos, que é COESP UFRN, o Instagram, e a maioria das vagas já estão contempladas. Mas a grande novidade e o convite para a comunidade é que a gente ainda tem vagas para algumas novas modalidades, como, por exemplo, ginástica rítmica, que é uma aluna do curso de Educação Física, foi atleta da seleção brasileira e está com esse projeto agora junto conosco de extensão, e as meninas a partir de 8 anos até 16 anos poderão fazer essa prática. Nós ainda temos 6 vagas. Temos também vagas para o karatê para idoso. Temos aí cerca de 15, 20 vagas. É um trabalho fantástico que a gente tem desenvolvido aqui com faixa preta de karatê, como Juarez, como Franklin. Além disso, nós temos outras modalidades, como o xadrez, que atinge a faixa etária de 4 anos em diante, até 90, 100 anos. Pode nos procurar aqui, que será um prazer recebê-los. Além disso, algumas atividades que a gente proporciona aqui, como Kendo, como karatê, que já falei, além de
para o idoso tem essa modalidade, que poderão vir aqui diretamente nos procurar e a gente atender. O horário de procura seria de 8 às 12 horas, aqui na secretaria do ginásio, e também de 14 até 21 horas na secretaria. Então, essas modalidades que falei, as vagas estão abertas. Jean, você está me dizendo então que algumas modalidades já estão esgotadas, as vagas, e essas e outras, há ainda vagas, a pessoa precisa se dirigir aqui ao COESP, que fica onde? Isso, que fica aqui no ginásio poliesportivo, aqui da universidade, vizinho ao Departamento de Educação Física. Também é bom lembrar que a gente tem umas 10 ou 15 vagas para musculação para idosos. Quem desejar fazer parte de uma fila de espera deve nos procurar aqui no COESP e também ficar atento ao Instagram, porque sempre que aparece novas modalidades a gente abre inscrições. A FUNCERN, fundação organizadora do último concurso público do Poder Legislativo Municipal, fez uma parceria com a Câmara de Natal para a aquisição de equipamentos. A Câmara Municipal de Natal recebeu da Fundação de Apoio à Educação ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, FUNCERN, uma doação de 74 cadeiras giratórias, um projetor e um scanner. Fruto de uma parceria entre as duas instituições, o material será distribuído entre gabinetes de vereadores, Escola do Legislativo e setores da Casa. Iniciando a modernização do mobiliário da Casa, a Câmara Municipal de Natal recebe hoje, em parceria com a FUNCERN, a compra de dezenas de cadeiras, projetor, scanner, que vem avançar ainda mais a tecnologia do Legislativo Municipal. Sem sombra de dúvida, isso vai ser um início de uma nova era para a Câmara Municipal de Natal. Depois do intervalo, você vai ver que a Prefeitura iniciou a distribuição de absorventes de forma gratuita aqui na capital. Esse será um dos assuntos com a vereadora Brisa Braque, que idealizou o programa aqui em Natal. Nós voltamos já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Osteossarcoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Calor e vermelhidão no local, dor óssea e inchaço. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. Estamos de volta com o Câmara Repórter, informando que começou nesta quarta-feira a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A entrega é feita por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do programa Ciclo Seguro. Os absorventes íntimos serão destinados pelas Centas para pessoas que menstruem e comprovem residência fixa em Natal, vivendo em situação de vulnerabilidade social. As entregas serão realizadas nos centros de referência da assistência social espalhados pela cidade. Junto com cestas básicas, cada pessoa irá receber 2 pacotes de absorvente. O projeto de lei criado em 2021 pelo Executivo Municipal e aprovado pela Câmara sob a sanção do prefeito Álvaro Dias, coloca Natal como referência no combate à pobreza menstrual. E para continuar a falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio agora com a vereadora Brisa Braque, que foi a idealizadora desse programa aqui em Natal. Vereadora, bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco para falar sobre esse assunto de dignidade menstrual. Muito obrigada. Saudar todo mundo que está em casa acompanhando também. É uma delícia estar aqui na TV Câmara e mais ainda para falar sobre esse projeto de lei. É um projeto de lei que tenho muito orgulho de ser autora. A gente apresentou no primeiro ano do mandato, em 2021. A gente apresentou em março, no mês das mulheres, a gente protocolou o projeto e no segundo semestre a gente conseguiu aprovar em regime de urgência, ou seja, desde o segundo semestre de 2021, a lei da dignidade menstrual já é sancionada e já é uma lei do município de Natal. Então, 3 anos quase, né, para a implantação desse programa. Como é que foi a discussão para esse processo, para a aprovação dessa lei?
Na verdade, foram muitas cobranças durante esses 3 anos. A aprovação, ela foi uma aprovação tranquila, porque houve consenso entre todas as bancadas da necessidade desse programa de dignidade menstrual. Na verdade, a gente faz até uma crítica à demora de se aprovar uma política pública que trata, né, de uma questão que é tão real e concreta na vida de todas as mulheres, né? Mensalmente, as mulheres enfrentam esse problema e as mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade econômica mensalmente precisam desse item básico, né, que é o absorvente. Então, assim, a gente faz uma crítica à demora e, claro, né, tem a ver com a subrepresentatividade das mulheres dentro desse espaço, mas, felizmente, em 2021, a gente conseguiu aprovar essa lei da dignidade menstrual e, mais do que aprovar a lei, a gente aprovou também o orçamento para a execução da lei. Então, em 2021, a gente incluiu no PPA, né, no plano plurianual, para os próximos 4 anos, o projeto da dignidade menstrual com orçamento garantido e fizemos a mesma estratégia também na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, a LOA de 2022 tinha orçamento garantido para a compra dos absorventes, contudo, isso não foi realizado, né, a priori. Essa política a prefeitura tinha alocado na Secretaria de Saúde, então a gente teve várias reuniões com a Secretaria de Saúde, até que eles reavaliaram, tiraram da Secretaria de Saúde essa competência e colocaram para a Secretaria de Assistência Social. E aí nisso já se perdeu o primeiro ano, que foi o ano de 2022, a gente passou para 2023, na LOA de 2023 a gente também garantiu o orçamento para a compra dos absorventes, e aí, em 2023, foi uma longa jornada de muitos ofícios, reuniões, cobranças, para que essa política fosse executada ainda em 2023. Infelizmente, a gente encerrou o ano de 2023 sem a distribuição dos absorventes ter iniciado, e só agora, em 2024, claro que a gente comemora que isso seja iniciado, mas não tem como a gente não criticar, né, porque se desde 2021... a lei estava sancionada, tinha orçamento garantido, por que isso não aconteceu antes? Como eu falei, essa não é uma questão que acontece vez ou outra. Quem precisa do absorvente precisa todos os meses. Exatamente. Todos os meses essas mulheres menstruam. Então, se demoraram 3 anos, então foram o quê? Foram 36 meses que essas mulheres não tiveram acesso a esses itens. E a gente fala, como a senhora falou, assim, de algo tão básico para a saúde da mulher, mulher que menstrua todos os meses, enfim, faz parte da nossa fisiologia. E, nesse caso, especialmente para as mulheres vulneráveis, a população em situação de rua, especialmente a mais afetada com esse problema, né? Porque a gente sabe de relatos de pessoas que usam papelão, folhas, não é isso, vereadora? Isso mesmo. A gente, no período de construção... trazendo mais risco para a saúde, Exato. Né? A gente construiu a lei, mas além de apresentar a lei aqui dentro da Câmara, a gente fez vários processos de mobilização para conversar. Porque também é necessário a gente compreender que o tema da menstruação foi, por um longo período, um tema que não se podia debater. Então, realmente, faz sentido que o espaço do parlamento, da política, não falasse sobre menstruação. Primeiro que não tinham mulheres aqui. E segundo que essa era uma palavra quase como proibida. Você não podia nem falar em voz alta, né? A gente, quando era criança, aprendia que tinha que falar bem baixinho, tinha que esconder quando estava menstruada, que era uma vergonha. Então, assim, acho que parte da gente falar da dignidade menstrual é também a gente trazer esse tema como um tema natural e não como um tabu da sociedade, não como um tema vergonhoso que a gente não pode falar. E a gente fez várias rodas de conversas, tanto com mulheres mais velhas como com meninas jovens, tratando desse tema. E nessas rodas a gente ouviu, assim, relatos de tudo, assim, como você falou, de mulheres que já usaram folhas, de mulheres que usavam, enfim, objetos, coisas que encontravam, né, para substituir o absorvente. E, claro, algumas mulheres mais velhas falavam, quando eu era jovem o absorvente era muito caro. Minha mãe mesmo, né, quando eu era jovem, a gente tinha toalhinha de pano, etc., mas tinha todo um cuidado com aquilo, né? Você fervia a água, você fervia a toalhinha. Para uma mulher que está em situação de rua, por exemplo, ela não tem nem acesso à água corrente. Exatamente. Então, assim, tem várias situações, né? Falar da dignidade menstrual é falar do absorvente, mas é falar sobre a importância de debater esse tema com naturalidade, né? Enfim, sem criar um tabu, uma vergonha para as mulheres em torno disso. É falar sobre o próprio acesso à água, que tem a ver também com a dignidade menstrual. Então, assim, é um leque
claro que a entrega dos absorventes é um ponto central. E a gente, né, fica muito feliz que isso tenha acontecido agora. Em 2024, é importante a gente ressaltar que agora, no início do ano, né, no início do mês de março, a gente tinha acionado o Ministério Público, a gente estava abrindo um inquérito no Ministério Público, questionando por que a entrega dos absorventes ainda não tinha iniciado. Então, assim, em nenhum momento, nem eu, nem a nossa equipe do mandato ficou tranquila, sabendo que a lei estava sancionada e que isso ainda não era uma realidade na vida das pessoas, né? Então, a gente estava, de fato, buscando todas as ferramentas, todas as formas... Para colocar em prática. Para colocar em prática, porque, assim, acho que não adianta a gente ter uma lei no papel sancionada e essa lei não chegar na vida da pessoa. Então, assim, como eu debatia muito sobre esse tema, muitas vezes eu ia visitar grupos, enfim... E era cobrada, E eu era certeza, cobrada, né? Então, dizia, Brisa, cadê o absolvente? Mulher, não chegou nunca. E a gente precisa dar uma satisfação nesse sentido. Vereadora, dentro da lei, né, que a senhora elaborou, dentro do texto, essa distribuição, ela é para acontecer, no caso a Secretaria está normatizando a entrega, enfim, por meio dela, mas isso deve acontecer também, por exemplo, dentro das escolas, para que as meninas, por exemplo, de baixa renda, da rede municipal de ensino, tenham acesso a isso? Com certeza. A lei que a gente aprovou, diz a lei, né? Prevê a entrega dos absorventes de 3 formas diferentes. Uma nas escolas, dentro do espaço, né, escolar, para as meninas jovens que precisem e, enfim, todas que estiverem no ambiente escolar. Um segundo ambiente é nas unidades básicas de saúde. Então, se as mulheres já vão até a UBS para um atendimento, para buscar um medicamento, que ali também pudesse ter o absorvente disponível. A gente tem, por exemplo, o preservativo, a camisinha disponível na unidade de saúde, por que não ter também o absorvente? E um terceiro local, que são os centros de referência de assistência social, né, que são os CRAs, que é onde tem as famílias com um cadastro único, que são beneficiárias de outros programas. Então, a gente colocou na lei essas 3 modalidades e ficou a critério da regulamentação, onde seria, como eu disse, um primeiro momento, a Prefeitura regulamentou, colocando essa responsabilidade para a Secretaria de Saúde. E aí, bem, por várias avaliações internas da Prefeitura, realocaram para a Secretaria de Assistência Social. Hoje, quem está distribuindo os absorventes são os CRAs, né? São as famílias que são cadastradas no CRAs e que já recebem algum benefício do CRAs. Hoje, a Prefeitura apresenta que não pode distribuir nos 3 espaços que a lei permite, porque eles não conseguem cruzar os dados. Então, eles não conseguem ter a garantia que uma família que recebeu no CRAs não vai receber também numa escola. Mas não custa nada, né? Pelo menos assim, não que não seja uma distribuição em larga escala, mas, por exemplo, que na escola tenha uma reserva de absorvente, porque às vezes a menina está lá, acontece, enfim, se surpreende e a direção da escola, por exemplo, ter ali naquele momento, dá lá um absorvente para a menina. Assim, deveria ser desburocratizado. Concordo plenamente, assim, até porque esse ponto da escola foi um ponto muito importante para o debate acontecer, né? Eu venho do movimento estudantil e essa, assim, foi uma pauta que foi muito importante para mim trazer para o parlamento, porque era uma pauta que eu debatia quando eu era estudante. Então, quando eu era estudante, no movimento estudantil, eu fazia esse debate, né, sobre as meninas que não tinham acesso, que faltavam aula quando estavam menstruadas, que tinham vergonha, né, que sofriam de piadas, etc., dentro da escola. E aí, quando eu me torno vereadora, eu apresento esse projeto de lei, né, que se torna lei. E aí eu concordo, para mim, o ambiente escolar ele é fundamental no sentido de garantir a dignidade menstrual. E nesse sentido, a gente vai seguir em diálogo. Claro que tem toda a questão do orçamento, das escolas, etc., mas concordo contigo. Acho que a gente precisa ter uma garantia, se não necessariamente distribuir para todas as alunas, né, porque as que mais precisam vão receber no CRAs, mas que as escolas possam ter essa reserva, né, e por muito tempo, enquanto a lei não estava sendo executada, o que a gente tinha era, na verdade, as campanhas de solidariedade, né? Então, a gente teve muitas campanhas de arrecadação, de distribuição, né? Tem o movimento Grow Up, que também foi parceiro nas campanhas conosco. Teve outros movimentos também que se integraram. E algumas escolas já fazem isso, né? Tem, às vezes, no banheiro, uma caixinha. Né? Se você precisa, pegue um. Se você tem sobrando, deixe um.
Então, acho que também precisa se tornar parte, né, dessa nossa rotina. Exatamente. Tá bom, então, vereadora, vamos acompanhar para que esse processo melhore, né? Pelo menos já começou. Sim, com certeza, né? E fica o nosso recado para quem está em casa assistindo, né? Se você já tem o cadastro único num centro de referência de assistência social, no CRAS, busque também o seu direito de receber, né, o absorvente para você e para sua família. Se você ainda não está cadastrada, procure o CRAS mais próximo da sua residência, faça o seu cadastro, né, seja incluída principalmente nas políticas públicas de assistência social, que é um direito seu, não é um favor nem meu, nem da prefeitura, de ninguém. É um direito de todas as mulheres terem o acesso a esse item básico que a gente precisa todos os meses. Tá certo, então, vereadora, muito obrigada aqui pela sua participação conosco. Obrigada a você. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira. Tchau.